Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Cálculo 1. Na aula de hoje, vamos estudar formas indeterminadas e a regra de L'Hopital. Preparados? Então vamos para a aula. Bom pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre formas indeterminadas de algumas funções e a regra de L'Hopital, que apesar de ter um S a gente fala L'Hopital, que a gente vai utilizar quando a gente quer analisar o comportamento de funções, como por exemplo essa daqui, a ln de x sobre x menos 1. O fato é que essa função ela tem um problema que ela não é definida quando x é igual a 1. E o limite dela, quando x tende a 1, ela gera o seguinte problema. Se a gente utilizar a propriedade de que o limite da razão é a razão dos limites, tanto a função de cima tende a zero, quanto a função de baixo tende a zero. Então a gente tem uma coisa de zero sobre zero. É um tipo de indeterminação que a gente vai utilizar a regra de L'Hopital para resolver. Ela vai ser aplicada a dois tipos de indeterminação. Pelo menos no primeiro momento a gente vai ver essas duas aqui. Sempre quando a gente tem funções do tipo quociente entre duas outras funções, a gente vai ter o primeiro tipo, que é o seguinte, primeiro não tem ordem, né? Quando a função do numerador tende a infinito ou a menos infinito, e a do denominador também tende a infinito ou a menos infinito, a gente chama isso daqui de indeterminação do tipo infinito sobre infinito, tá? Não importa o sinal, a gente tem uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito que a gente não sabe tratar, e em alguns casos a gente pode até fazer um rearranjo de função, como a gente já trabalhou no limite, quando estudou limites. Em outros casos, rearranjar a função não resolve o problema. Outra situação, então, é quando o numerador tende a zero e o denominador também. Então a gente tem uma indeterminação do tipo zero sobre zero. Então, basicamente, o que a gente diz é o seguinte: se a gente tem uma função do tipo razão e o limite que a gente quer analisar dá uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito ou zero sobre zero, aí a gente tem um problema para analisar. E a gente vai ver como resolver como tratar esse tipo de indeterminação nos limites agora. Bom, então, de fato, nem sempre a indeterminação ela é um problema. Então, por exemplo, quando a gente já viu isso daqui em outras aulas passadas, no limite, quando x tende a 1, isso aqui dá uma indeterminação do tipo zero sobre zero, que nem eu estava falando antes. Então, o que acontece? O que a gente faz para resolver esse tipo de limite? A gente sabe que a gente pode escrever essa função como uma função equivalente a ela e o limite não se altera. Então a gente pode, por exemplo, dizer que o x ao quadrado menos x é igual a x que multiplica x menos 1. E o x ao quadrado menos 1 é igual a x mais 1 sobre x menos 1. E aí a gente consegue eliminar esse x menos 1 e acaba com a indeterminação. Então a gente tem um limite equivalente de x tendendo a 1 e a gente tem o x sobre x mais 1. E aí aplicando as funções, o limite da razão é a razão dos limites e a gente pode simplesmente aplicar a função no ponto. Fica igual a 1 sobre 1 mais 1, que é 2. Então esse é um tipo de limite que não tem problema. Por outro lado, esse tipo de rearranjo aqui a gente não consegue fazer com funções de natureza diferente, como por exemplo um seno de x sobre x ou um ln de x sobre x menos 1, que são indeterminações do tipo zero sobre zero nos dois casos. A gente não sabe se elas divergem ou convergem, mas esse tipo de rearranjo a gente não consegue fazer. Outra coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é aqui o limite de x indo a infinito. Então, não é só no x indo a uma constante, mas no limite do infinito, a gente também pode rearranjar o limite de x tendendo ao infinito e a gente rearranja a função, por exemplo, dividido tudo por x ao quadrado, a gente fica com 1 menos 1 sobre x ao quadrado. Divide o numerador por x ao quadrado, fica isso. Divide o denominador por x ao quadrado, fica com 2 mais 1 sobre x ao quadrado. E aí a gente sabe que o limite da razão é a razão dos limites, e aí a gente tem aqui que esses termos com 1 sobre um polinômio na n aqui, por exemplo, x na 1, ou x ao quadrado, ou x ao cubo, isso aqui tende a zero no limite de x indo infinito, então é 1 menos 0 sobre 2
menos 0 e a gente também fica com 1 meio. Né? Então, uma outra forma de mostrar que um rearranjo de função a gente resolve essas indeterminações. Então, a indeterminação por si só não é o problema. O problema é quando a indeterminação não nos permite, né, a razão não nos permite rearranjo de funções. Então, olha só o que acontece nesse caso. Imagine que a gente tenha duas funções, uma função aleatória g qualquer aqui e uma função aleatória não, uma função específica, mas qualquer, né? Uma função f e uma função g. E a gente está numa situação aqui, ó, em que as duas vão para zero num certo ponto, como por exemplo x igual a 0 ou x igual a 1. As duas estão indo para zero, né? Não necessariamente iguais. Quando a gente pega a tangente dessa função no ponto, olha só a tangente da f. Ela é uma reta, né? A equação da reta tangente e da g também é uma reta. A ideia é o seguinte, imagine que a gente pega um zoom muito próximo do ponto, a gente vai ver que a função sempre se aproxima de uma reta. Seria algo assim, ó. Eu vou tentar fazer com a régua aqui, seria mais ou menos assim, ó. Aqui a gente tem a tangente da f no ponto 0, aliás, a e 0. Então aqui a gente tem, qual que é a equação dessa reta aqui? É um y igual a m1, que é da f, né? Aí a gente tem x menos a. E aí a gente pega a equação da tangente da curva g. Elas são diferentes, mas a gente pode pegar retas. A gente pega, então aqui seria o y1 e aqui eu tenho o y2. E o y2, o que acontece? É o y menos o y no ponto, que é 0, aí vezes a inclinação, que é a derivada no ponto, certo? E aí x menos a, que é o x menos o x no ponto. Então, nesse ponto, como a gente está pegando o zero do y, tanto o y1 quanto o y2 a gente escreve dessa forma. Beleza. Agora, olha o seguinte. Se a gente fizer a razão de f sobre g, né? Então, a gente tem uma função f de x, que é a f sobre a g. Não importa qual é a f e qual é a g, desde que elas tenham essa indeterminação em a, que as duas vão para zero. A gente não sabe qual é o limite, qual é o limite da razão, certo? Por outro lado, se a gente pega as tangentes aqui, ó, a gente sabe que as duas vão para o mesmo ponto, né? Porque aqui a aproximação no limite é que as duas vão ser aproximadas por retas, as retas tangentes no ponto. Então, quando a gente faz a razão das retas tangentes, a questão é a seguinte, a gente pega no limite em que o x tende a A da f de x sobre a g de x, é o equivalente a gente ter o limite do x tendendo a zero, aliás, do x tendendo ao A, né, que é o ponto em questão, da reta tangente de f, que é m1 x menos a sobre m2 x menos a. E os x menos a se eliminam, então nesse caso específico é o equivalente a gente fazer o limite. Opa, não é razão, não é divisão aqui. É o limite de x tendendo a A da inclinação da m1 com a inclinação da m2. Só que quem que são essas inclinações? m1 é a derivada da f em x no ponto x igual a A, certo? E aqui o m2 é a derivada da g em x quando o x é igual a A. Então, de fato, o que a gente tem aqui, ó, é uma regra que nos mostra que que o limite de f sobre g, quando x tende a A, ele é igual
a derivada da f sobre a g no limite, somente quando x tende a a. E aqui a gente tem a regra de L'Hopital, que eu vou anunciar para vocês agora, e vai ficar bem claro o que eu quero dizer com isso daqui. Bom, então a regra de L'Hopital é essa daqui, ó. Até faltou um acento aqui. Ela diz o seguinte: se a gente tiver uma f e uma g que sejam deriváveis e que a derivada da g não seja igual a zero, em um intervalo aberto i, que contém o a, exceto possivelmente o a, porque lembra que o limite não espera que a função seja definida no ponto, mas que a gente está olhando para onde a função está indo naquele ponto, né? Seja pela direita ou pela esquerda, ou pelos dois. Então, de fato, a gente vai levar em consideração as duas situações de indeterminação. Se a indeterminação for do tipo 0 sobre 0, né, que a f está indo para 0 e a g está indo para 0 naquele limite, ou se ela for do tipo infinito sobre infinito, que a f está indo para infinito e a g também está indo para infinito. Então a gente tem a seguinte regra: o limite de x tendendo a a de f sobre g é igual ao limite de x tendendo a da derivada da f sobre a derivada da g. Aqui é importante destacar que antes de a gente aplicar a regra de L'Hopital, a gente tem que analisar os limites, porque ela só é válida nessas situações. Tá? Essa regra de L'Hopital, ela não vale somente para o limite geral, ela vale para os limites laterais também. Então a gente pode fazer para menos ou para mais, aqui para menos ou para mais. Tá? Eu não vou deixar aqui escrito para não confundir, mas ela vale para limites laterais também. No caso especial de que ela vai para 0 sobre 0, a gente consegue demonstrar algebricamente. A gente pode demonstrar para o 0 sobre 0. Tá? O caso geral é mais complicado, a gente não vai demonstrar, a gente só vai mostrar a regra aqui. Mas a gente pode demonstrar para o 0 sobre 0 fazendo o seguinte, ó. Imagine o limite de x tendendo a 0 da derivada, ou seja, a gente vem da direita para a esquerda, da derivada de x, da f em x, derivada da g em x, a gente tem o seguinte: isso aqui, se elas são definidas no ponto, certo? A gente vai ter que a f, a derivada em a, dividido pela g, derivada aplicada em a. Como a gente mostrou naquela ideia das retas tangentes, né? Então aqui a gente tem a inclinação da reta tangente da f no ponto A e a inclinação da reta tangente da g no ponto A. Isso porque a gente está no limite zero, na situação do 0 sobre 0. Então olha só, a derivada, ela é um limite. É o limite em que x tende a A da f de x menos a f em A sobre x menos A. Essa aqui é a definição de derivada. E aí a gente tem também para g. Limite de x tendendo a 0. E a gente tem a g de x menos a g em A dividido por x menos A. Então os denominadores são iguais, a gente pode fazer a razão dos limites é o limite da razão. Então a gente pode escrever o limite de x tendendo a e aí a gente vai ter x sobre a dividido por x sobre a no numerador e no denominador. Eu vou pular essa etapa aqui, eu vou fazer x menos a f de x menos a f em a dividido pela g de x menos a g em a. Só que olha só o seguinte, a f em a é 0 e a x em a é 0, porque é a indeterminação. Então isso daqui vai para 0 e a gente fica com o limite de x tendendo a da f de x sobre a f sobre a g de x. Então a gente demonstra que a regra de L'Hopital vale para o 0 sobre 0. Beleza, é igual aos limites. Mas notem que aqui na demonstração a gente usou a situação, a indeterminação, né? A condição da indeterminação e que a derivada não tem indeterminação, tá? Então, por isso que a gente só pode aplicar a regra de L'Hopital se as derivadas apresentarem a indeterminação, tá? Então,
Então aqui eu não estou demonstrando a segunda situação, mas a gente vai considerar que é válido, ok? Então a gente vai ver agora alguns exemplos de como a gente aplica a regra de L'Hopital para resolver esse problema aqui, de indeterminação nos limites. Bom, então vamos ver esses dois exemplos de aplicação da regra de L'Hopital. O primeiro deles aqui é o que a gente já estava usando como indicativo da necessidade da regra de L'Hopital, que é como que a gente trata o limite de ln de x sobre x menos 1. Então primeiro a gente vai ter que verificar como é que é o limite das funções. Então a gente vai escrever o seguinte, ó, uma vez que o limite de x tendendo a 1 do ln de x, qual que é o limite de x tendendo a 1? É o ln de 1, que é 0. E o limite de x tendendo a 1 de x menos 1 também é 0. Tá? Uma vez que esses limites são 0, então a gente vai aplicar a regra de L'Hopital, porque a gente está numa indeterminação do tipo 0 sobre 0. Tá? Uma vez que aplicamos a regra de L'Hopital. Então é muito importante, toda vez que você vai resolver um limite e vai aplicar a regra de L'Hopital, você indique que está sendo aplicado, ok? Não dá para simplesmente você dizer que uma coisa é igual a outra sem indicar que a operação está sendo feita. Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó, limite de x tendendo a 1. O limite do x tendendo a 1 de ln, eita, tô errando aqui, do ln de x sobre x menos 1. Tá, então, o limite do x tendendo a 1, do ln de x sobre x menos 1, ele vai ser igual, e eu vou escrever aqui, ó, LH. Só isso daqui já me indica que aqui essa igualdade só é válida porque a gente está usando a regra de L'Hopital, ok? Aí eu vou escrever o limite de x tendendo a 1 de quem? Aqui eu vou deixar explícito, tá? Derivada em x de quem? O ln de x. Derivada em x do x menos 1. E aí a gente vai ter... Só é válida essa igualdade por causa da regra do L'Hopital e porque a gente verificou antes os limites que davam uma indeterminação. Então isso aqui é um cuidado formal importante quando a gente desenvolve uma conta dessas. Aí eu vou dizer que é igual ao limite de x tendendo a 1. E quem é a derivada do ln de x? Ela é 1 sobre x. Quem é a derivada do x menos 1? É o 1. Então ela é igual... Tá? Então isso daqui é igual ao limite de x tendendo a 1 de 1 sobre x, que aqui não tem indeterminação. Isso aqui aplicando a função no ponto que está indo o limite, isso aqui vai dar igual a 1. Ok? Então a gente calcula um limite de uma função com uma indeterminação, uma forma indeterminada, isso aqui dá igual a 1. Ok? Agora, vamos ver essa outra função. Calcule o limite de x tendendo a infinito de e na x sobre x ao quadrado. Aqui, basicamente, a gente está vendo, no limite que x tende a infinito, qual das duas funções é maior. Porque se isso daqui for maior do que 0, aliás, se isso daqui for maior do que 1, o e na x é maior do que o x ao quadrado. Se isso daqui for para 0, por exemplo, o x ao quadrado é maior do que o e na x. Vamos ver o que acontece aqui. Então, primeiro, a gente vai fazer o seguinte, ó. Uma vez que o limite de x tendendo a infinito de e na x é igual a infinito e o limite de x tendendo a infinito do x ao quadrado é igual a infinito, então a gente vai usar a regra do L'Hopital porque a gente tem uma indeterminação do tipo
infinito sobre infinito. Aqui aplicamos a regra do L'Hopital. Esqueci de escrever o S. Ok? E aí, como é que fica aplicando a regra do L'Hopital? A gente tem que o limite de x tendendo a infinito de e na x sobre x ao quadrado, ele vai ser igual, e aqui eu vou colocar, ó, L'Hopital. Aí eu faço esse quadradinho aqui, não tem necessidade, tá? Mas é porque eu às vezes gosto de umas frescuras. Brincadeira. Então o que acontece, ó? Aplicando o L'Hopital aqui, fica bonitinho. O limite vale a igualdade do limite de x tendendo a infinito da derivada em x do e na x dividido pela derivada em x do x ao quadrado. E aí como é que fica essa igualdade? Ela fica o limite de x tendendo a infinito. A derivada do e na x é o próprio e na x, então não mudou. A gente ainda tem uma indeterminação lá em cima. E a derivada do x ao quadrado é 2x. Só que olha só o que acontece. Aqui a gente chega num limite que também aplica a regra do L'Hopital. Então, a gente vai escrever de novo, ó, uma vez que o limite de x tendendo a infinito de e na x é igual a infinito e o limite do x tendendo a infinito do 2x é igual a infinito, então a gente aplicamos o L'Hopital novamente. Esse exemplo mostra como a gente pode aplicar várias vezes até chegar numa situação que a indeterminação desaparece. Então, olha só, o limite de x tendendo a infinito do e na x sobre x ao quadrado, que é o que a gente está calculando, a gente sabe que ele é igual ao limite de e na x sobre 2x. Então, ele vai ser igual, aplicando... Aqui eu já vou escrever aqui, ó, 2x... Aplicando o L'Hopital, vai valer a igualdade de que o limite de x tendendo a infinito, e a gente vai pôr a derivada em x do e na x, e aqui a derivada em x do 2x. Isso daqui vai ser igual ao limite em que o x tende a infinito. Aqui não muda de novo, ficou e na x, e embaixo a gente fica com 2. Só que agora, no limite em que x vai a infinito, o denominador fica constante, mas o numerador vai a infinito. Então isso daqui vai a infinito, ok? Portanto, o limite de x tendendo a infinito de e na x sobre x ao quadrado é infinito. O que significa que o e na x, conforme o x fica muito grande, ele fica muito maior do que o x ao quadrado, por isso que esse limite diverge, ok? Então essa é uma informação relevante sobre a grandeza, a relação de grandeza entre essas duas funções, entre o e na x e um polinômio de ordem 2. É interessante a gente ver que se a gente tivesse um polinômio de ordem 3, a gente aplicaria 3 vezes o L'Hopital e chegaria no mesmo resultado. Polinômio de ordem 4, a gente aplicaria 4 vezes o L'Hopital e chegaria no mesmo resultado. E assim por diante, ok? Então não importa a ordem do polinômio, o e na x é sempre maior, ok? Então, um resultado bem interessante, né? Para um polinômio de ordem infinita, né? Polinômio de ordem infinita daí já é outra situação. Mas está aqui uma função bem interessante de se analisar. Vamos ver mais exemplos da aplicação da regra do L'Hopital. Então é o seguinte, ó.
limite de x tendendo ao infinito do ln de x sobre raiz cúbica de x. Então a gente vai ter o seguinte, como limite de x tendendo ao infinito de ln de x é infinito. Assim. E o limite de x tendendo a infinito do raiz cúbica de x também é infinito, né? Porque elas duas são funções crescentes, elas crescem de forma suave, mas elas não param de crescer, certo? Então é difícil a gente analisar qual ordem, a diferença de ordem de grandeza dessas duas funções. E quando a gente aplica o limite, a gente tem uma noção disso. Então, de fato, o que acontece? A gente vai aplicar L'Hopital, né? Então aplicamos a regra do L'Hopital seguinte, ó. Limite de x tendendo a infinito do ln de x sobre raiz cúbica de x, ele é igual, aí a gente vai colocar, ó, aplicando o L'Hopital, assim, ela vai ser igual ao limite de x tendendo a infinito da derivada do ln de x dividido pela derivada do raiz cúbica de x. Só que para essa derivada eu vou escrever o x como x não 1/3. Porque daí a gente já vê o seguinte, ó, o limite do x tendendo a infinito. No numerador fica 1 sobre x. No denominador fica 1/3 de x na menos 2/3. Tá? Isso vocês podem verificar. Qual que é o detalhe aqui? Ó? Quando a gente pega essa razão, ela ainda apresenta a mesma indeterminação. No caso agora ela fica 0 sobre 0. É outra indeterminação, fica 0 sobre 0. A gente teria que aplicar o L'Hopital de novo. Mas, se a gente simplesmente rearranjar os termos, não há necessidade de aplicar o L'Hopital de novo, até porque essas derivadas são um pouquinho mais trabalhosas. E a gente pode até complicar a função. Então, esse limite aqui, a gente não vai aplicar o L'Hopital de novo, a gente vai simplesmente rearranjar, fazendo o x tendendo a infinito. E aqui, ó, a gente vai ter o 3 vai para o numerador, e o x vai para o denominador, e a gente fica com x na 1, e aí o expoente 1 menos 2/3 vai ficar x na 1/3, que é a raiz cúbica de x. Olha só, então a gente tira a indeterminação do numerador e fica só com a do denominador, que vai para não vai para zero, vai para infinito. Nossa, eu errei aqui em cima, tá? Correção. Isso aqui vai para infinito. Não sei nem se eu falei certo ou errado, mas aqui é óbvio que vai para infinito, tá? Só que agora o numerador fica em um número constante e o denominador vai para infinito, logo isso daqui vai para zero, ok? Então nesse caso a gente fica claro que no limite em que a gente vai com x a infinito, a raiz cúbica de x, ela é maior do que a ln de x, certo? E aí quando a gente divide um número por outro que é maior do que ele, né, vai estar tendendo a infinito, ela tende a zero. Então aqui a gente tem uma noção de ordem de grandeza, que essa daqui nesse limite é maior do que essa, por isso que vai para zero. Bom, então está aqui o limite que x tende a infinito de ln de x sobre raiz cúbica de x, isso daqui é zero, ok? Olha só o que acontece com esse outro limite aqui, ó. A gente tem o limite de x tendendo a zero da tangente de x menos x sobre x ao cubo. A gente vai observar aqui o limite de x tendendo a zero de tangente de x menos x é igual. O que acontece com a tangente de x menos x? Isso aqui vai para zero, ok? E o limite de x tendendo a zero do x ao cubo, isso aqui também vai para zero. Então a gente tem 0 sobre 0. Aí a gente aplica o L'Hopital
E o limite do x tendendo a zero da tangente de x menos x sobre x ao cubo vai ser igual, aplicando L'Hopital aqui, isso daqui vai ser igual ao limite de x tendendo a zero da derivada da tangente de x, que é secante ao cubo de x menos a derivada de x, que é 1. Ok? E no denominador a gente tem 3x ao quadrado. Tá? Então, aplicando L'Hopital, a gente sabe que essa igualdade é válida. Só que agora a gente olha que ainda é indeterminado. Tá? A gente vai ver que o limite da secante ao cubo de x menos 1, isso daqui ainda vai ser zero, porque a secante vai para 1, secante ao cubo vai para 1, menos 1 vai dar zero. E o limite do x tendendo a zero do 3x ao quadrado também é zero. Então a gente continua com uma indeterminação, a gente vai aplicar L'Hopital. Aqui a gente tem então a secante ao cubo de x menos 1 dividido por 3x ao quadrado. A gente vai pôr igual, e aqui a gente vai aplicar o L'Hopital. Nesse ponto aqui, a gente vai ter a igualdade do limite do x tendendo a zero. Agora, quem que é a derivada da secante ao cubo de x? Aqui a gente vai aplicar a regra da cadeia. A gente vai ficar com a derivada de 1 vai dar zero, então só importa a derivada da secante ao cubo. Ela é 2 vezes a secante ao quadrado de x vezes a derivada da secante, que é a tangente de x. E aí aqui, no denominador, a gente tem 6x. Nesse ponto aqui, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente sabe que no limite em que o x tende a zero, ó, vamos ver se vai caber aqui no quadro. Em x tende a zero da secante ao quadrado de x, isso daqui tende a 1. Ok? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai escrever esse limite. A gente vai escrever esse limite aqui, ó, como sendo 2 vezes... a gente vai ter 2 sobre 6, então a gente tem 1/3. A secante ao quadrado, ela vai a 1, então a gente coloca 1 aqui, e a gente fica com o limite do x tendendo a zero da tangente de x sobre x. Agora, esse limite aqui, ó, tá? A gente pode aplicar L'Hopital de novo, tá? Mas aí a gente vai ficando dando volta. Ou a gente pode ver que a tangente de x é o seno sobre o cosseno, ok? Então a gente tem o seguinte, ó. Aquele limite ainda, esse é meio trabalhoso, mas a gente vai fazer o seguinte. Isso porque a gente já conhece a forma da seno sobre o cosseno. Eu vou escrever tangente de x sobre x, como aqui eu vou colocar seno de x sobre cosseno de x. Então eu tenho seno sobre cosseno. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou escrever o seno de x sobre x dividido por cosseno de x. Tá? Por que eu vou fazer isso? Porque o limite do seno de x sobre x a gente sabe que é 1. E o limite do cosseno de x também é 1. Quando x tende a zero, o cosseno é 1. Tá? Então, rearranjando esse cara aqui, a gente fica com essas duas razões. E aí, o limite da razão é a razão dos limites, a gente fica com 1/3 do limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x, que é 1, e o limite de x tendendo a zero do cosseno de x, que é 1. Então a gente fica com 1/3. Tá? Então esse daqui é bem mais trabalhoso, mas de fato a gente poderia aplicar L'Hopital aqui de novo, mas um arranjo algébrico é mais conveniente aqui. Ok? E a gente fica com esse limite igual a 1/3. Vou escrever aqui, ó, 1/3. Tá? Eu poderia juntar todas essas igualdades, né? Então a gente tem isso daqui, é igual a isso, que é igual a isso,
que é igual a isso, que é igual a 1/3, ok? Então, meio trabalhoso, mas um exemplo bonito de aplicação da regra do L'Hopital. Olha só essa função aqui que é para a gente encontrar o limite de x tendendo a π pela esquerda do seno de x sobre 1 menos o cosseno de x. Então, se a gente aplica a regra do L'Hopital, a gente vai escrever o seguinte, ó, limite do x tendendo a π pela esquerda, tá? Do seno de x sobre 1 menos o cosseno de x. A gente aplica L'Hopital, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter o limite de x tendendo a π pela esquerda. A derivada do seno vai ser o cosseno, e a derivada de 1 menos o cosseno de x vai ser o seno. Então aqui a gente tem cosseno de x sobre seno de x. E aí nesse caso a gente vai ver, ó, quando a gente tem o x indo a π, isso daqui vai a 1, a menos 1, e isso daqui vai a 0. Então a gente teria o resultado menos infinito, ok? Beleza, fácil, tranquilo, mas absolutamente errado. Tá? Por que está errado? Porque a gente não verificou as condições dos limites. Como é que é o limite do x tendendo a π pela esquerda do seno de x? Isso daqui é 0, ok? Mas o limite de x tendendo a π pela esquerda de 1 menos o cosseno de x. Isso daqui, ó, o cosseno de x, ele vai para menos 1. Então a gente tem isso daqui fica igual a 2. Aí a gente não tem a indeterminação para aplicar a regra de L'Hopital. Então, na verdade, o limite de x tendendo a π, seja pela esquerda ou pela direita, não importa, porque o seno de x e 1 menos o cosseno de x são funções contínuas em π, não há descontinuidade. Então, tanto para a esquerda quanto pela direita, é só aplicar a função no ponto. A gente tem o seno de π dividido por 1 menos o cosseno de π. E aqui a gente tem 0 sobre 1 menos 1. Só que aqui a gente tem 0 sobre 2, que é 0. Então, olha só como a gente pode chegar numa situação errada se a gente não verifica as condições, ok? Fora dessas condições de indeterminação, a gente não pode aplicar a regra de L'Hopital, ok? Então, a gente vai ver agora algumas situações diferentes onde a gente já pode aplicar a regra de L'Hopital quando não necessariamente a gente tem uma razão entre duas funções, tá? Que a gente chama de produtos indeterminados. Bom, então olha o que acontece quando a gente tem produtos indeterminados. O que seria um produto indeterminado? Ele vai acontecer quando a gente tem o limite, quando x tende a da f de x igual a 0, e ao mesmo tempo o limite da g de x, quando x tende a, ele vai para menos ou mais infinito, tá? Ou o contrário, tá? A questão é, uma função vai para 0 e a outra diverge, ou uma diverge e a outra vai para 0. Nesse caso, como é que a gente descreve o limite do produto de f com g? Aí a gente vai ter algo do tipo 0 vezes infinito, tá? Então, esse é o tipo de indeterminação que a gente chama de zero infinito, ou infinito e zero, certo? E aí a gente não sabe como trabalhar com ela. Mas a gente consegue lidar com esse tipo de indeterminação, quando uma vai para zero e a outra vai para infinito, fazendo o seguinte: a gente vai escrever f sobre g, aliás,
f vezes g, é um produto, né? Como sendo f dividido por 1 sobre g. Ou g dividido por 1 sobre f. Vocês entendem que é a mesma coisa, né? A questão é que daí a gente pega uma indeterminação que era 0 e infinito e transforma em uma 0 sobre 0. Ou em uma infinito sobre infinito. Tá? Então, por exemplo, a gente vai querer calcular o limite de x tendendo a 0 pela esquerda de x ln de x. A gente sabe que a gente tem o x vai a 0 e o ln de x vai a menos infinito. A gente tem o limite de x tendendo a 0 pela esquerda do x é 0. E o limite de x tendendo a 0 pela esquerda do ln de x, isso daqui é menos infinito. Então a gente tem uma indeterminação do tipo 0 infinito. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai escrever que o limite do x tendendo a 0 pela esquerda do x ln de x, ele é igual ao limite de x tendendo a 0 pela esquerda. Aqui eu vou fazer o seguinte, ln de x dividido por 1 sobre x, ok? Aqui é só um rearranjo de termos. Agora, quando a gente faz esse rearranjo de termos, a gente tem uma situação em que o ln, o limite do x tendendo a 0 pela esquerda do 1 sobre x, isso daqui ele é infinito. Não pode ser pela esquerda. Eita, errei aqui. Não pode ser pela esquerda, tem que ser pela direita, né? Pela esquerda o ln não é definido. Mas eu me empolgo falando e erro uns detalhes aqui importantes. É sempre pela direita, direita, tudo. O que vai acontecer aqui é que a gente vai poder aplicar L'Hopital. Então, aplicando o L'Hopital, a gente vai ter igual ao limite do x tendendo a 0 pela direita. Qual é a derivada do ln? É 1 sobre x. Qual é a derivada do 1 sobre x? É menos 1 sobre x ao quadrado. Ok? Agora, a gente pode aplicar o L'Hopital de novo ou simplesmente rearranjar os termos. A gente fica com o limite do x tendendo a 0 pela direita do menos x. Certo? Passa a ser menos x ao quadrado para cima, fica menos x. E isso daqui, ele vai a 0. Ok? A gente poderia, ou também, fazer o limite de x tendendo a 0 pela direita do x ln de x, como sendo o limite de x sobre 1 dividido pelo ln de x, ok? Tanto faz, os dois devem chegar ao mesmo resultado. No caso aqui a gente fica com infinito sobre infinito, e aqui a gente fica com 0 sobre 0, e aplica L'Hopital da mesma forma, ok? Então tá aqui a resposta, que o limite tende a 0, ok? Então olha só, tem outra indeterminação, é quando a gente tem diferenças indeterminadas. Por exemplo, se a f vai para o infinito e a g vai para o infinito. Como é que fica o limite f menos g? Notem que se a f vai para o infinito e a g vai para menos infinito, menos com menos vai dar mais, isso aqui diverge, não é um problema. Se essa é menos e essa é menos também, aí a gente tem menos, aqui fica mais, aí a gente tem um problema de novo. A grande questão é qual das duas ganha numa competição. Quando a gente fala de razão, é sempre uma questão de competição entre as duas funções. Aqui, na diferença, também é uma questão de competição. Isso aqui a gente chama de indeterminação do tipo infinito menos infinito. Tá? Então, indeterminação do tipo infinito menos infinito. A solução é sempre a gente tentar fazer um quociente. Transformar a diferença em um quociente para a gente poder, sei lá, fazendo uma determinação, um denominador em comum, para a gente tentar resolver utilizando o L'Hopital. Então, para ficar mais claro o que a gente vai fazer, é
Por exemplo, a gente querer calcular o limite de x tendendo a π sobre 2 pela esquerda da secante de x menos a tangente. Só que a secante de x, ela vai para infinito, em x indo a π sobre 2. E a tangente de x também. A questão é, como é que a gente vai fazer a diferença de infinito menos infinito? Então a gente vai ter que reescrever isso tudo, né? De forma que a gente consiga um quociente em comum. Então a gente sabe que secante de x menos tangente de x, a gente pode escrever como limite de x tendendo a π sobre 2, aqui pela esquerda, e aí a secante ela é 1 sobre o cosseno. E a tangente é seno sobre o cosseno. Aí a gente vai ter o limite do x tendendo a π sobre 2 pela esquerda de 1 menos a seno dividido pelo cosseno. Ok? Agora, quando a gente faz esse rearranjo aqui, a gente pode aplicar o L'Hopital. Então, eu vou aplicar o L'Hopital aqui. E aí vai valer a igualdade do limite da razão entre as derivadas. Quem que é a derivada do menos seno? Ele vai ficar menos cosseno. Quem que é a derivada do cosseno? Fica menos seno. Agora a gente sabe que o cosseno vai a 0 e o seno vai a 1, né, quando é π sobre 2. Então a gente tem... aqui vai 0, então já mata. Aqui a gente fica com menos 1. A gente fica com 0. Ok? Então esse limite vai para 0 e só faz sentido porque o limite de x tendendo a π sobre 2 pela esquerda de 1 menos o seno de x, ele é igual a 0. E o limite de x tendendo a π sobre 2 pela esquerda do cosseno de x, isso aqui também é 0. Aí a gente tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Aí a gente aplica o L'Hopital e a gente consegue obter o limite de x tendendo a π sobre 2 pela esquerda da secante de x menos a tangente de x, que dá uma indeterminação do tipo infinito menos infinito. Isso daqui é igual a 0. Ok? Então, aqui é mais um tipo de aplicação da regra do L'Hopital. Mas antes a gente não aplica direto a regra, né, diferenças indeterminadas, a gente tem que transformar ela num quociente indeterminado para aplicar o L'Hopital. Ok? Tem uma outra situação, é quando a gente tem potências indeterminadas. Quando a gente quer calcular o limite de x tendendo a de uma f elevada a uma função g. Isso pode acontecer também. E o problema é quando a f tende a 0 e a g tende a 0. Quando as duas tendem a 0, a gente tem uma indeterminação do tipo 0 elevado a 0. Isso é um problema. Outra forma de indeterminação que é problema é se a f vai a infinito e a g vai a 0. Aí a gente tem algo do tipo infinito elevado a 0. Um terceiro caso, então, é se a f vai a 1 e a g vai a infinito. Então a gente tem 1 na infinito. Então essas três situações, elas são indeterminadas e a gente vai resolver elas utilizando o logaritmo natural. O que vai acontecer se a gente chama de y a f elevado a g? Então o ln
desse y aqui, ele é igual a g de x vezes o ln da f. Por quê? Porque o ln de uma função elevada a outra vem multiplicando o ln, ok? Tá, beleza. Agora, se a gente sabe que o ln de y, o ln da função é isso, então a gente pode escrever a exponencial da seguinte maneira. A gente vai dizer que a f de x elevado a g de x, ela pode ser escrita como sendo e elevado ao ln. Então, ó, a gente e elevado ao ln dessa razão, dessa potência aqui. Então, a gente pode escrever ela como sendo g de x ln de f de x. Então, a gente vai usar isso daqui para resolver, e aí a gente tem um produto indeterminado aqui, ok? Bom, vai ficar mais e aí esse produto indeterminado pode ser do tipo 0, olha só, a gente tem 0 e infinito, ok? O que vai acontecer, para a gente resolver isso daqui, eu acho que vai ficar bem mais claro se a gente fizer um exemplo. Então vamos lá fazer um exemplo agora. Então agora a gente vai ver como é que a gente calcula o limite de x tendendo a 0 pela direita. Tá? Então, quando x tende a 0 pela direita, a gente tem 1 mais seno de 4x quando o seno vai a 0, aqui a gente tem 1 mais seno de 4x, isso daqui tende a 1. Mas a cotangente de x, né, isso daqui tende a infinito. E daí o seno tende a 0 e 1 cosseno sobre o seno vai dar 1 sobre 0, que vai a infinito. Então a gente tem uma indeterminação do tipo 1 elevado a infinito. Aí o que a gente vai fazer é considerar que o y é igual ao 1 mais seno de 4x elevado à cotangente de x. Então aqui o que a gente vai ter é o ln do y é igual ao cotangente do x vezes o ln de 1 mais o seno de 4x. Ok, ficou um pouquinho apertado aqui, mas deu para ver. Aí a gente vai calcular o limite desse ln do x tendendo a 0 pela direita do ln de y. Então isso daqui é o limite de x tendendo a 0 pela direita do cotangente de x vezes o ln de 1 mais o seno de 4x. E aí a gente tem que esse cotangente está indo a infinito e esse ln, então esse daqui está indo a infinito e esse aqui está indo a 0, porque o ln de 1 vai a 0. Ok? Ok. Agora, a gente, para poder aplicar o L'Hopital, a gente não... aqui a gente tem um tipo infinito vezes 0. A gente vai transformar esse cotangente em tangente. Então a gente vai ter o limite de x tendendo a 0 pela direita do ln de 1 mais o seno de 4x dividido pela tangente de x. Agora sim, a gente tem uma situação em que a gente tem 0 sobre 0. Porque x vai a 0, a tangente vai a 0. Aí a gente aplica o L'Hopital. Aqui. E aí a gente fica com o limite do x tendendo a 0 pela direita. Aí a gente vai fazer a derivada do ln é 1 sobre a função. Então a gente tem 1 mais o seno de 4x no denominador. Só que a gente vai usar a regra da cadeia
E a gente vai ter aqui em cima o 4 cosseno de 4x. Aqui. E a derivada da tangente fica secante ao quadrado de x. Ok. Só que agora a gente vai rearranjar isso daqui. A gente vê que a secante ao quadrado, né? Agora a gente pode, na verdade, não precisa nem rearranjar. A gente pode ver que não tem mais indeterminação. O x indo a zero, cosseno de zero é 1. Então aqui a gente fica com... Aqui a gente fica com 4 vezes 1 dividido por... Ficou meio ruim, né? Mas enfim. 1 mais 0, porque o seno aqui vai ficar... O seno de 0 é 0. E a secante, ela vai ficar 1. Porque a secante é 1 sobre o cosseno, e o cosseno é 1, então fica 1. Então, quando a gente aplica no ponto, a gente fica com 4. Assim, ok? Então, a gente tem, na realidade, essa daqui é o limite do ln de y, certo? Agora, o limite do y, então a gente vai ter o seguinte, ó, aqui faltou espaço. Eu vou apagar isso daqui e vou fazer isso aqui depois. Então esse daqui é o limite do ln de y. O que a gente quer é o limite do y. De 1 mais o seno de 4x na cotangente de x. Então isso daqui é igual ao limite de x tendendo a zero pela direita do y. Certo? Então esse daqui é o nosso y. Mas a gente tem o limite do ln de y. Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Que o limite do x tendendo a zero pela direita do e na ln de y. Né? Porque o y é o e na ln de y. Ok? Então, a gente vai ter no x tendendo a zero, a gente sabe que o ln vai a 4. Então isso daqui é e na 4. Certo? Porque o limite do e no expoente é igual a e no limite do expoente. Então até eu posso escrever aqui, ó. Certo? Agora sim, ó, a gente tem e na 4. Assim ficou melhor. Ok? Porque o limite de x tendendo a zero pela direita do ln do y a gente calculou aqui como sendo 4. Beleza? E aí a gente tem aqui a resposta do nosso limite. Bom, pouco trabalhoso, claro, mas ainda assim é importante a gente saber que a gente consegue resolver esse limite aqui. E o último exemplo da aula, finalmente a gente vai fazer o limite de x tendendo a zero pela direita de x elevado a x. Então aqui o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente sabe que ele é indeterminado porque a gente vai... O limite de x tendendo a zero, né, do x é igual a zero. Então a gente tem uma indeterminação do tipo... a gente tem algo do tipo 0 na 0. Ó, 0 na x é 0 e x na 0 é 1. Então como é que a gente lida com essa situação? A situação é que a gente tem uma indeterminação do tipo 0 elevado a 0 e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar de y o x na x, a gente vai ter o ln de y
como sendo x ln de x. Aí a gente vai calcular o limite de x tendendo a zero do ln de x, que é o limite de x tendendo a zero do x vezes o ln de x, aliás, do y aqui, né? O ln do y, que é o limite de x ln de x. Aí aqui a gente pode fazer de mais de uma forma. A gente pode fazer o limite de x tendendo a zero pela direita do ln de x dividido por 1 sobre x. Aí aqui a gente tem, isso daqui está indo a infinito, isso aqui está indo a infinito, e o ln de x está indo a menos infinito. Então a gente tem uma indeterminação que se aplica à regra de L'Hopital. Então a gente vai pegar L'Hopital aqui, e a gente vai ter o limite de x tendendo a zero pela direita, a derivada do ln de x fica 1 sobre x, e a derivada do 1 sobre x fica menos 1 sobre x ao quadrado. Isso daqui a gente já fez, né? Ele é igual ao limite de x tendendo a zero pela direita, e isso aqui vai dar menos 2x, que vai a zero. Ok? De fato, o que a gente tem, então, que esse limite aqui, o limite de x ln, de x tendendo a zero pela direita do x ln de x é igual a zero. Agora, se a gente fizer o limite de x tendendo a zero pela direita do x na x, que é o nosso y, isso aqui é o equivalente a gente fazer o limite do x tendendo a zero pela direita do e na x ln de x, que é igual a e no limite de x tendendo a zero pela direita do x ln de x, que é e na zero, que é igual a 1. Tá? Então, olha só. Somente fazendo essas transformações que a gente chega no limite de x na x, com x tendendo a zero pela direita, igual a 1. Ok? Então, encerramos a aula por hoje. Então, na aula de hoje a gente aprendeu formas indeterminadas e a regra de L'Hopital. Na próxima aula, vamos estudar um resumo de como a gente faz esboço de gráficos. Lembrando que agora é com vocês, façam os exercícios, deixem suas dúvidas no fórum da disciplina e sempre que tiver oportunidade, ajuda alguém a aprender um conceito, porque dessa forma você também aprende. Então com isso a gente vai encerrar nossa aula. Um abraço para vocês e até a próxima!